E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 matérias para você ficar bem informado, tá? Vamos já passar a pauta para evitar enrolação. Alta concentração de PFAS, ou PFAS, tá? É encontrada em nascente do rio aqui no Japão. Então, o que isso quer dizer? Que os lençóis freáticos já estão contaminados. Tem alguma coisa que dá para fazer agora? Já não dá mais. Agora o negócio já degringolou, tá? Segunda matéria. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu venho falando que o Japão está tendo, como é que fala assim, perdas em relação a investimentos. O Japão estava perdendo muito dinheiro, estava fazendo investimento errado, estava fazendo, como é que se fala, não estava tendo dinheiro para poder fazer os investimentos em fiagros, né? Porque tem muito, como é que se fala, muito agricultor que precisava de de empréstimo e eles não estavam tendo dinheiro para poder emprestar. Então foi uma caca, tá? O banco ali, o Norichukin. Então eles fizeram uma reformulação, tá? E eu vou trazer essa reformulação para você. Por que eu quero trazer essa reformulação? Porque é aquilo que eu sempre falei. Quer colocar gente para mexer com dinheiro? Tenha que, no mínimo, ter uma formação acadêmica. No mínimo. Coloca qualquer um para fazer esse tipo de coisa. Meu, dá, desculpa o termo, mas dá bosta. Quer mexer com o dinheiro? Não há problema. Só que mexer com o dinheiro usando o conceito popular para você mexer com investimentos não rola. Por isso que eu sempre falei aqui no canal. Tome cuidado aonde você pega suas dicas de investimento e a forma do que fazer. Porque senão você vai se lascar. Tá? E a terceira matéria, que eu considero a mais importante, é o déficit comercial do Japão. Tá? O Japão continua no vermelho, a balança comercial dele continua no vermelho. E saíram alguns outros números. Geralmente eram só os números do Japão, tá? Só que agora saiu os números em relação ao Japão, né? Desculpa, gás. E em relação a outros países. Se você ver esses números, tu vai, como é que fala assim, se surpreender e você vai falar, meu, tem alguma coisa errada. Tá? Porque se eu te mostrar esses números, se você ficar até o final do vídeo e ver esses números, você vai ver que o país está entrando em frangalhos, tá? E não precisa ser muito inteligente para sacar esse tipo de coisa. Então já vai dar para você ter uma ideia de quem está mentindo em relação a como é que está a prosperidade do país, em relação ao número de vagas de empregos aqui no Japão e etc. Tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui com o PFAS. Em agosto desse ano, foi conduzida uma investigação depois que o PFAS, tá, que é um composto orgânico de flúor, tá, que é considerado prejudicial à saúde, foi detectado em um rio na cidade de Saitama, tá, em uma concentração superior a 3 vezes o valor que o Japão estipula como saudável. Tá? Então você vê que estava 3 vezes acima desse valor. Então foi determinado que o problema causado pela água está na nascente do rio. Olha só. Então a prefeitura pede aos moradores da região que não bebam a água do poço. Olha aí. Só que é aquela velha história, essa mesma água do poço vai para os canos, vai para as águas, vai para as casas das pessoas, etc. Então tem que se tomar cuidado muito. Por isso que eu falo para você, meu, pelo amor de Deus, use filtro. Eu acho que eu sou o único canal daqui do YouTube, da comunidade brasileira aqui no Japão, que briga em relação a esse tipo de com PFAS, que vem alertando as pessoas em relação ao PFAS, porque isso aqui ele traz uma série de doenças, que eu não posso falar por causa da legislação do YouTube, mas traz uma série de complicações para o corpo, tá? Que tem, como é que fala assim, tem estudos para isso, ninguém sabe o tamanho do problema, porque já várias pessoas fizeram exames aqui no Japão, né? Cada um tava com um problema diferente. Não era um problema igual para todo mundo. Cada um tava com um problema diferente. Fizeram exames e com isso
detectaram alta concentração de PFAS no sangue. Então você vê que esse PFAS ele desregula o corpo todinho. Olha que doideira. Tá? A cidade de Saitama conduziu um teste de qualidade de água em agosto desse ano na bacia do bairro Minami do rio Fujiemon, que atravessa a cidade, e descobriu que o PFOS, tá? Escreve assim PFOS, quem quiser pesquisar, tá? Que é um tipo de composto orgânico do flúor, o PFAS ou PFAS, tá? Foi apontado como prejudicial. E o PFOA foi detectado em concentrações superiores a 3 vezes o valor-alvo provisório nacional. Além disso, a cidade testou a água do esgoto, né, que liga ao rio, e foram detectadas 2 substâncias no bairro de Urawa, a cerca de 4 quilômetros, né, com concentrações de 240 vezes o volume superior alvo provisório. Olha isso. Tá. Outras pesquisas de qualidade de água em vários locais revelaram uma concentração de 360 vezes superior ao alvo provisório em uma água de nascente. Então você vê que tem muita gente que nada nos rios aqui no Japão, que nada nos locais, que está totalmente contaminado. Aí a pessoa nada lá, né, acaba ingerindo isso, isso vai pegar na pele, nos olhos, e aí você sabe que nhaca que isso vai dar. Né? Quem avisa, amigo é. Já estou te avisando. Né? Então, outras pesquisas de qualidade de água em vários locais revelaram concentrações de 360 vezes superior ao nível alvo, né, em relação ao Japão, em uma água de nascente em instalações de uma empresa em Kamikizaki, no distrito de Urawa, né, que foi anunciado no dia 17. A empresa é um prédio de escritórios e parece não ter relação com a contaminação. Então, no caso, não é uma fábrica, é um prédio. Tá? Então, sinal que o lençol freático dessa região já está contaminado. Então, o que dá para fazer? Nada. Depois que contaminou o lençol freático, não tem o que fazer. A limpeza tem que vir ao natural. Quanto tempo? Só Deus sabe. Tá? Por isso que eu falo para você, principalmente se você que mora na região de Saitama aí, beba água de filtro ou compra água filtrada, pelo amor de Deus. Tá? Não faz comida com água de torneira. Não adianta nada. Eu uso filtro para beber água, mas você pega a água da torneira ali para fazer a comida. Vai te contaminar do mesmo jeito. Então, tome cuidado. Né? Olha só. Embora não haja impacto na água da torneira, a cidade pede aos residentes que não bebam a água. Olha aí. Então você vê que eles falam que não tem, né, impacto, mas também não é para beber. Então você já sabe aonde que mora, onde reside a mentira e a verdade dessa situação. Tá? Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Eu falo assim porque muita gente acaba ficando doente e não sabe como é que se fala assim? Não sabe a causa. Aí você vai no médico aqui, você vai em um, não acha a causa. Você vai no outro e acha a causa. E não são casos raros, tá? Esse tipo de coisa. Já aconteceu comigo. Deu ir em vários médicos no Japão passando mal, não descobri nada. Eu tenho que voltar pro Brasil para descobrir o que era. Então tem muita coisa que a medicina daqui peca, pra caramba. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá? Então vamos pular de matéria aqui. No caso, agora vamos para o Norichukin aqui. O banco Norichukin, que ele faz empréstimos. Tá? Basicamente seria um banco de empréstimos para agros. Né? Então tem um famoso Fiagro aí no meio. Tá? Só que esse banco, ele fez tanto investimento mal feito na parte de ações, que o bicho quase quebrou. Ele só não quebrou porque o governo interveio. Ele ficou até sem dinheiro para dar empréstimo, então ele teve que levantar ajuda com o banco cooperado aqui do Japão, da JA, que é o JA. Porque o grupo JA é um grupo de cooperativa que tem no Japão inteiro. É um grupo forte aqui no Japão.
Ele tem lojas que vendem produtos agrícolas dos cooperados, que são muito bacanas. Quem conseguir achar o da sua região, vá, porque dependendo você não vai se arrepender. Tem épocas que é ruim, essas lojas da GA, desculpa, porque não tem quase nada. Mas tem épocas que é muito bacana. Tá? Você consegue, como é que fala assim, verduras, legumes, frutas, bem barato. Tá? Você consegue mesmo. Então você consegue, tipo assim, o que você não conseguir numa época, você consegue na outra. Então vale a pena, sim. E tem o banco da JA. Tá? Então você vê que eles são um grupo de cooperativa muito grande aqui no Japão. Tá? Então, tanto que o Norichi Kim, ele teve que pedir ajuda à JA, e a JA emprestou um certo montante, tá, para o Norichi Kim poder fazer, como é que se fala assim, os empréstimos, porque o troço estava ficando tão feio. Então eles tiveram que passar por uma reformulação. E eu vou trazer isso para você agora. Tá? No que diz respeito ao banco Norichi Kim, né, que registrou enormes perdas devido às falhas operacionais, mas é aquela velha história. No começo era tudo perdas não realizadas. Perdas não realizadas, a pessoa tem a perda, mas a pessoa não tem. No jargão do investimento. Aí o que acontece? Se a pessoa realizar a transação, aí sim ela vai ter perdas realizadas. Eu vou dar um exemplo para você com a minha carteira do Nubank aqui. Tá, aqui aquela carteira que eu tinha aberto aqui para o canal. Só um minuto. Porque assim fica mais fácil da pessoa entender o que eu estou falando, do que eu só falar sem mostrar. E eu quero que você aprenda esse tipo de coisa, porque isso aqui também é outro tipo de coisa, que é de educação financeira, que quase não é falado por aí. E é nisso que muita gente acaba aplicando dinheiro, fazendo investimentos, e quando dá os momentos de altas e baixas, ela entra em desespero e sai vendendo as ações, os investimentos de renda variável. Tá? Ações, os FIIs e etc. E é um momento que a pessoa não deve fazer, tá? Esse tipo de coisa. Porque agora está acontecendo no Brasil. A Selic subiu, tá? Passou de 12, então você vê que o troço está aí escabroso. Então, muitas ações, renda variável, ações, FIIs de papel, FII agro, FII de infra, né, FII de tijolo e outros FIIs, tá tudo derretendo. Tá? Só que esse momento que é um momento bom para você comprar, porque tá tudo em baixa. Só que quem já comprou tá vendo que tá caindo. Então ele desespera nesse momento, fala assim: não, agora tem que vender para me perder dinheiro. Aí esse momento que você não, se você perder o time de venda, agora não venda mais. Porque senão você vai comprar na alta e vai vender na baixa. E isso não pode, é nisso que você toma prejuízo. Você tem que fazer o contrário. Comprar na baixa e vender na alta. Né? É que eu não tenho como esconder aqui. Mas vou tentar esconder aqui, tá? Vou fazer só isso aqui. Não dá. Senão eu vou mostrar muita coisa para vocês. Só que minha carteira em si, tá? Com essas baixas, ela tá dando uma queda de R$329. Eu tô perdendo, basicamente, né? Eu não posso mostrar, porque senão eu vou mostrar informação a mais que eu não quero, tá? Então, me desculpa, né? Eu vou ficar devendo como é que se fala assim? Esses números. Porque tem muito número atrelado ali. Tá? E tem informações que realmente eu não quero passar para você, que vai além da informação da carteira, que tem coisas pessoais minhas. Tá? Aí não é bom, tá? Fazer esse tipo de coisa. Então, mas o que isso quer dizer? Que se você não tem as perdas não realizadas, por mais que caia, se você não vender, você não perdeu. Tá? Então você espera um certo tempo que aquilo depois vai subir. E nisso que ela sobe, aquelas perdas não realizadas, elas vão se tornar ganhos não realizados. A não ser que você vá lá e venda, aí se torna ganhos ou perdas
né, realizadas. E é isso que ele estava tendo um grande problema no Norichukin. Ele tinha as perdas não realizadas, que eu trazia aqui para o canal, só que depois os cabeçudos iam lá e vendiam. Aí nisso estava tomando prejuízo. É uma coisa que naquele momento não tinha que vender. Se estava sem dinheiro para poder dar fazer empréstimos, capitalizasse com o governo, dava aquele dinheiro, mas essas perdas não realizadas não tinha que vender. Ele tinha que segurar. Mas não, eles vendiam. Aí nisso se tornava perdas realizadas e o prejuízo era cada vez maior. Por isso que eu falo que a pessoa, o gestor que está mexendo com o seu dinheiro, tem que ter, como é que fala assim, uma noção do que está fazendo. Não é só falar por falar. É aquela velha história que eu canso de falar, né? Tome cuidado com quem você está pegando sua dica de investimento. Que para quem passa dica de investimento, ela só te passa o mundo bonitinho dos tijolos amarelos. Mas por trás tem muito mais coisas. É aquilo que eu já falei. Eu vi muito brasileiro aqui no Japão, tá? Que não tem noção do que está falando, mas está falando de tesouro direto e outros investimentos. Só que ele não explica o que é marcação a mercado, ele não explica outras coisas, não explica quanto você tem que pagar de imposto de renda, dependendo da transação que você fizer, da forma que você fizer. Então nisso aí, em vez de você ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. E quem fala que tesouro direto não, como é que fala assim, não perde dinheiro, mentira, perde. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Fala nisso, vou até mostrar pra vocês como é que tá o tesouro direto. Tá? Com essas altas que tá tendo. Vamos ver aqui. Olha isso, meu irmão. Tesouro direto. Tá travando, não, miséria. Olha esses valores. O tesouro ele só passa desse valor de 7% quando o governo faz cagada. Que é o, como é que fala assim, é o prêmio de risco. Então isso aqui tá muito alto. Porque em tempos normais é IPCA mais 5. Quando dá uma variação um pouco melhorzinha, IPCA mais 6. 7 é muito raro. Por que você acha que agora como é que se fala? O renda variável tá caindo. Porque tem muita gente que tá saindo da renda variável para vir para cá, pro Tesouro Direto. Porque é muito fácil. Dependendo da situação que a pessoa tiver com o Tesouro Direto, se ela souber fazer marcação a mercado, ganha 40%, 50%, dependendo da oscilação. Então, com isso, por isso que eu falo, nesse ponto tem que se tomar muito cuidado com quem você pega dica de investimento. Tá? Porque isso aqui dá para a pessoa fazer uma grana muito rápida. Mas se a pessoa ela não souber fazer esse tipo de negociação, ela vai perder dinheiro muito rápido. É perder mesmo, não é deixar de ganhar, é perder. Tá? Então, só tome cuidado com quem você pega sua dica de investimento por aí. Tá? Mas continuando aqui. No que diz respeito ao Banco Norichukin, que registrou enormes perdas devido às falhas operacionais, um painel nacional de peritos decidiu alterar a lei atual que proíbe os membros do conselho de exercer funções simultâneas, para que os especialistas externos possam ser adicionados ao conselho, né, de administração que decide a política operacional. Então você vê que os administradores, que basicamente teriam dois cargos, teria o cargo no Norichukin e cargo em outro banco, não pode mais. E agora eles vão ter que colocar peritos para fazer esse tipo de transação. Não é qualquer pessoa. Mas é o que eu sempre venho pregando aqui no canal. Quem acompanha o canal
ao longo dos anos, deve se lembrar que eu venho falando, meu, você tem que colocar um cara especializado, não coloca qualquer topeira porque dá problema. É a mesma coisa política. Quer mexer com política social é uma coisa. Quer mexer com política financeira, meu, é outra coisa. Não me coloca umas topeiras aí que tá entrando agora, porque isso arrebenta toda a economia. Antes que alguém me critique, você vê o Javier Milei, presidente da Argentina. Você vê que o cara, como é que fala assim, de tempos pra cá, se você pegar o histórico dele, é um cara que pegou, não, vou expandir minha mente, porque ele é daquele tipo meio truculento, o Milei, tá? Tanto que ele para ele trabalhar com outras pessoas é meio difícil. O povo reclama dele, que ele é um cara, como é que fala assim, muito duro. Então, para você ver um cara que era muito duro nesse ponto, ele abrir a mente e ele estudar a economia, a ponto dele estar virando a economia da Argentina, é um ponto de guinada muito grande. O cara teve que se reconstruir para fazer o que ele está fazendo. Isso não é fácil, isso não é para qualquer um. Eu falo assim porque eu já tive que fazer isso na minha vida. Isso não é fácil, você tem que engolir seco. Você tem que aceitar que você é incapaz de fazer certas coisas, que você não é autossuficiente. Mas se você quiser ser autossuficiente, você tem que estudar. E pra cacete. Não é pouco. E o que o Milei fez é ele estudar. Se você pegar a história do Milei ali, o tanto de livro que ele leu, o tanto de estudo que ele fez em relação à economia, tá? Se eu não estou enganado, ele tá seguindo a vertente econômica austríaca. Tá? Se eu não estou enganado. Então você vê que ele tá fazendo um liberalismo nessa parte econômica que não é qualquer um que tem viés para fazer isso, mas você vê que ele está conseguindo mudar a Argentina. Então os outros países, tipo Japão, Brasil, eles vão ter que fazer a mesma coisa se quiser melhorar. Você viu que o dólar no Brasil chegou a 6,20. Olha que doideira. Então quem tinha dinheiro já juntado dinheiro agora, que dependendo, quando mandou para lá, para o Brasil, meu, dependendo, fez dinheiro agora. Só que se o câmbio daqui tivesse baixo e o câmbio do Brasil tivesse alto, ia ter um ganho maior. Mas como o câmbio daqui do Japão está subindo de novo, então o ganho não é tão grande. Mas ainda assim compensava, pô, pra caramba. Da mesma forma que quem manda dinheiro do Japão, do Brasil para cá, tomou prejuízo. Porque o dólar está muito alto em relação ao real. Então, na hora de fazer a conversão e mandar para cá, ganha-se pouco. Né? Por isso que nesse ponto tem que tomar muito cuidado, tá? Nessa parte de transição. Por que eu quis falar do Milei? Por causa das melhorias que ele está fazendo. Não tem nada questão de viés político. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Nós estamos falando de parte financeira, números. Números não têm nacionalidade. Números é um reflexo do que está acontecendo. Então, se eles estão conseguindo melhorar, sinal que eles estão fazendo um bom trabalho, independente do viés político, tá? Da parte partidária ali. Tá? Mas você vê que se os números estão ruins do país, é independente do viés político, não é questão de direita ou esquerda, o número está uma porcaria. É sinal que o governo está fazendo ações ruins. Isso independe do viés político. Porque o administrador é ruim. Fato. Tá? Em resposta ao banco Norituquim, né, registrar enormes perdas devido à falha de gestão em títulos estrangeiros, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca aqui do Japão organizou uma reunião de peritos para avaliar e realizar uma investigação, que foi feita no dia 17, e decidiram apresentar um plano de reforma. Nesse sentido, está sendo considerada a possibilidade de permitir, né, no caso, o trabalho simultâneo dos administradores, que é proibido pela legislação em vigor.
no caso que para peritos externos familiarizados com as operações possam ser incluídos como membros do conselho de administração, né, que é a decisão de criação de um órgão para políticas de investimentos. Olha isso. Isso aqui é uma coisa mais inteligente, muito mais inteligente do que você pegar um bando de pessoas só por causa que tem um cargo alto, não quer dizer que a pessoa entenda daquilo, né? E colocar para administrar. Você vê que houve perdas por causa desse tipo de coisa, né? Recomenda também que o Banco Norichukin não só administre títulos, mas também reveja seu sistema para que possa expandir ainda mais os empréstimos para o setor agrícola, porque não estava tendo grana, aquilo que eu expliquei antes. O painel de especialistas fará ajustes finais e deverá produzir um relatório final no próximo mês. E o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca planeja considerar as revisões legais com base nisso. Tá? O Ministério da Agricultura, aqui do Japão, o ministro, Eto, disse, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho: alguns agricultores estão exigindo a responsabilidade pelas perdas e precisamos ter alguma gestão de risco adequada. Então, não é só agricultores, no mínimo são acionistas, porque o banco tomou prejuízo, né? Então nisso caiu o valor, como é que fala assim, das ações ou dos dividendos que eles recebiam. Tá? E oportunidades para discutir com o Banco Norichukin pode estar envolvido na política agrícola, na perspectiva financeira, é aquela velha história. Um banco que é para fazer empréstimos, está fazendo capitalização por fora com investimentos, dá nisso, tá? Então, como é que se diz? Mas dá muita mudança. Eu só vou falar um negócio para você agora para expandir sua mente em relação a fiagros, principalmente no Brasil. Você viu que o dólar deu uma subida. Por mais que a Selic subiu, os fiagros estejam dissolvendo, o Brasil ele é muito movido a agro. Então o que acontece? O dólar alto, ele favorece quem? Aos exportadores. Então, os exportadores, no caso do agro do Brasil, vão ganhar muito dinheiro com isso. Então, por mais que os fiagros, por causa da Selic, esteja derretendo, porque muita gente está saindo da renda variável para ir para o tesouro direto, então isso vai repercutir, isso vai cair. Porque existe uma balança. Selic sobe, FIIs cai. É fato. Tá? Então, toda vez que a Selic cai, os FIIs vão subir. Então, é uma questão de tempo até os FIIs começarem a valorizar. Só que o FII caindo não quer dizer que ele vai pagar pouco dividendo. Por causa do dólar está alto, os exportadores vão vender muito, o exportador de carne agora, então, vai fazer a festa. Porque eles vão vender as carnes nobres a preços altos, lá para fora, e vai ficar o que vai ficar dentro do Brasil, vai ficar o quê? Só o refúgio. E aí? Tá? Então, os fiagros, por mais que eles estejam caindo, eles vão pagar, continuar pagando dividendos bons. Então, quem quer ganhar dinheiro com a sua carteira de investimento, eu vou até mostrar para você como é que tá a minha carteira de investimento. Tá? Porque eu coloquei muito fiagro. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei, eu não gosto de FII. FII eu não gosto. Tá? Mas os fiagros eu coloquei. Porque o Brasil ele é movido a agro. E os fiagros nada mais são investimentos, são como é que se faz? Empréstimos para a parte agrícola. Então, como o Brasil ele está tendo grande oportunidade de vender na parte do agro, o agro dele crescer, é questão de lógica, os fiagros começarem a bombar. Por isso que eu falo que a educação financeira, nesse ponto, ele vai te abrir muito a mente. Por isso que eu falo para as pessoas, se você não sabe como investir, em vez de querer já sair investindo, estuda um pouco de educação financeira. Depois, tenta investir. Porque senão, como é que se diz? A pessoa não vai saber o que fazer. Tá? Então, dá problema esse tipo de coisa? Pra caramba.
No vídeo passado, aquele de 19% ao ano que eu tinha postado, era o Fiagro. Vou mostrar para você um outro FII. Não tem muita cota, mas dá para você ter uma ideia. Olha o código desse FII, Fiagro. Tá? Já ganhei, acho que dá para você ver, R$2 de juros aqui, juros no caso, de proventos desse FII. Eu tenho que 12 cotas desse FII. O valor dele hoje, tá? Você viu que o preço médio, quando eu comprei, tava quase R$7, R$6,95. Hoje ele tá, ó, olha o valor dele. R$5,89. Olha como é que tá dissolvendo. Quanto que ele tá dando de rendimento? Deixa eu mostrar para você aqui. 21%. Acho que deu para você ver, né? 21% anualizado. Por isso que eu falo para você, não é porque tá caindo que não é oportunidade de investimento, muito pelo contrário, agora que tá caindo, que o negócio tá dissolvendo e o dólar tá em alta, meu, é agora que o Fiagro vai bombar. Só que muita gente não vê por esse lado, só vê que tá perdendo. Porque se a pessoa ela pega, ela olha um gráfico assim, ela vai falar, porra, fudeu, perdi dinheiro. Mas se você olhar por outros parâmetros que eu te mostrei aqui, a pessoa vai ver, pô, tô ganhando uma grana. E olha aí. Isso aqui é investimento que cai todo mês. Te rende juros todo mês. Então são coisas que dá para você fazer uma grana, pô, dá para fazer uma grana. Mas é aquela velha história. Né? Isso vai do quê? Vai da pessoa querer realmente fazer o investimento ali. Como dizem, nesse momento ela precisa ter estômago, porque muita gente não tem estômago para aguentar esse tipo de coisa, porque é aquilo que eu falei, das perdas e ganhos não realizados. Então nisso a pessoa ela entra em desespero quando vê esse negócio caindo. Mas você vê que por mais que esteja caindo, ele está pagando. Tá? E você vê que é uma cota baratinha. R$5 é alguma coisa. Para você começar a ganhar dinheiro. Porque se você parar para pensar, dependendo, eu não sei quanto é uma cerveja no Brasil, mas dependendo se a cerveja estiver acima de R$6. Você toma uma garrafa de R$6, você mija aquela garrafa, como é que você fala assim, a cerveja daquilo ali, que ganho que você vai ter? Nesse caso não, se você deixar de beber uma garrafa de cerveja, comprar uma cota dessa, você já vai começar a ganhar dinheiro. Olha o quanto é inteligente para sua vida. Você deixar de mijar aquele dinheiro, desculpa o termo, tá? Mijar aquele dinheiro, para você ganhar dinheiro, para aquele trabalhar para você. Ah, japonês, mas e futuramente? Futuramente, se a Selic cair, o valor dessas cotas elas vão explodir. Aí fica a seu critério. Se você quiser vender essas cotas ou continuar mantendo essa carteira para você ir ganhando mais. Só que, como é que se diz? Dependendo dos ganhos dos FIIs, o valor que eles vão pagar de, como é que se fala assim, de juros ali, dos dividend yield, vai ser muito maior para você. Então aquilo que eles estão pagando de dividend yield agora é só nesse momento. No futuro ele pode ser que caia, pode ser que aumente ainda mais. Mas se os agros, no caso, começar a bombar, vai dar esse aumento. É igual no Brasil que teve. O Lula, tempos atrás, deu de investimento, se eu não estou enganado, foi 1,5 bi de dinheiro para os agros, enquanto a partida, não sei se foi para a parte, como é que se fala? Eu não lembro, mas foi um outro setor aí, que ele deu não sei quantos bi a mais, 10 vezes a mais, não sei se foi 10 bilhões
né? Tanto que foi até criticado isso aí, porque só dá 1,5 bi de ajuda pro agro é muito pouco, sendo que o agro é o que faz a comida para o país. Então nisso deu uma despencada ali na parte dos FIIs, dos FIAGROS, deu, só que ainda assim eles estão pagando bem pra caramba. Por isso que as pessoas têm que ver esse tipo de oscilação, para não ficar nervoso. Mas de qualquer maneira, dá para você fazer uma grana, com isso dá. Isso aqui eu só estou te mostrando os FIIs. Tá? No caso dos FIAGROS, para te dar um exemplo de como a economia está girando por trás, que muita gente não desconfia. Por isso que eu falo que a parte de estudo, educação financeira, ela faz muita diferença. É igual o Trump. O Trump ele deu a declaração dele falando sobre o Bitcoin. No caso, ali para fazer compras de Bitcoins, para os Estados Unidos ter reserva de Bitcoins. Meu, isso vai bombar o preço do Bitcoin. Porque muito, como é que eu falo assim? Porque nós não estamos falando de investidores, nós estamos falando de um país. Então você acha que outros países não vão querer fazer reservas de Bitcoin também? Então vai ter uma guerra para comprar esses Bitcoins, uma luta para comprar esses Bitcoins. E com isso você acha que os Bitcoins não vão subir de preço? Lógico que vão subir de preço. Então é aquela velha história, quem tem grana para fazer isso aí, agora, agora é o momento, dependendo da situação, para não deixar o negócio subir ainda mais. Só que no meu caso, como eu já falei na carteira passada, para mim não faz muito sentido. Eu que estou estruturando uma carteira de, como é que fala, previdenciária agora, eu preciso que o dinheiro entre agora para mim. E o Bitcoin, o dinheiro não vai entrar agora. Ele só vai entrar no momento que eu fizer o resgate. Isso vai ser um resgate, dependendo, vai ser o quê? Daqui 1, 2, 3, 4 anos. Pode ser que o rendimento compense esse valor sim, mas eu teria que ter um dinheiro muito grande para poder investir nisso. E é o que eu não tenho agora. Então, por isso, para mim, tá, não faz muito sentido. Então, por isso que eu falo que as pessoas que não têm dinheiro, sair investindo em Bitcoin agora não faz muito sentido. Ela deveria abrir uma carteira previdenciária ali, para ela ir, como é que faz assim, fazer o dinheiro render. Aí depois que ela tiver um certo montante, já salvo ali para ela, aí ela entra no mundo da criptomoeda. Mas isso, como é que faz assim? É meu pensamento. Tá? Então vamos pular aqui de matéria. Nossa, como é que se fala? Tá... Essa friagem, o bicho tá pegando, só pra você ter ideia. 18 graus aqui dentro, tá um frio da peste. Você viu que minha garganta tá pegando pra caramba. Vamos lá. Déficit comercial no Japão. Tá, ó. O déficit comercial do Japão em novembro caiu 85,5% em relação ao ano anterior, para 117,62 bilhões de ienes, o que dá bagatela de 765 milhões de dólares. Mostraram os dados do governo, à medida que as exportações atingiram recorde para o mês devido à demanda relacionada a semicondutores. A balança comercial do Japão permanece no vermelho pelo quinto mês consecutivo, embora as exportações totais tenham aumentado em 3,8% para 9,15 trilhões de ienes. Um aumento pelo segundo mês consecutivo, tá? De acordo com o relatório preliminar do Ministério das Finanças. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que o Japão está sempre tirando esse déficit, que esse déficit nunca acaba, que ele está sempre tendo rendimentos recordes, que nunca melhora. Então eles estão usando as mesmas falas já tem uns 2 anos. E aí você vê que essa situação não muda. Então você vê que tem alguma coisa muito errada nessa mentirada toda. Então, continuando aqui. Então anota esse número. O que o Japão vendeu foi 9,15 trilhões. Por quê? Logo vai vir os dados de importação, que é o quanto que o Japão compra.
Os principais itens que impulsionaram as exportações foram os equipamentos de fabricação de chips para Taiwan e metais não ferrosos para a China, disse o ministério. As importações do Japão caíram 3,8% em relação ao ano anterior, ficando em 9,27 trilhões de ienes. A primeira queda em 8 meses, devido ao enfraquecimento da demanda por petróleo bruto da Arábia Saudita e as peças eletrônicas de Taiwan. Então você vê que o Japão, olha só a coincidência. O Japão vendeu 3,8, só que o Japão deixou de comprar 3,8. Qual que é a chance de ter a mesma porcentagem de compra e venda? Olha que doideira. Só que o Japão ele vendeu 9,15, mas ele teve que comprar 9,27. Então você vê que o Japão está perdendo. O Japão está gastando mais do que está ganhando. Isso só para começar, tá? O declínio nas importações, aquilo que o Japão compra, tá? É um fato isolado, devido à redução da demanda por petróleo por aquecimento entre as famílias, devido ao clima quente fora de época durante o mês do relatório, disse Koki Akimoto, economista do Instituto de Pesquisa Dial. Então você vê que é um evento isolado. Tá? Então ele vai se repetir? Não. Não está claro se as importações continuarão caindo. Óbvio que não. Né? Para contribuir para reduzir ainda mais o déficit comercial no futuro, disse ele. O Japão teve um superávit comercial, aqui ficou no azul, tá? Em 664,3 bilhões de ienes com os Estados Unidos, tendo uma queda de 17,2% em relação ao ano anterior, com as exportações caindo 8% para 1,67 trilhões de ienes e as importações, né, caindo 0,6% para 1,1 trilhão de ienes, isso em relação aos Estados Unidos. Tá? Com a China, o Japão permanece no vermelho por 44 meses consecutivos. Então o Japão só está perdendo em relação à China por 44 meses consecutivos, registrando um déficit de 682 bilhões de ienes, com um aumento de 4,2% em relação às remessas para a China, subindo 4,1% para 1,66 trilhões de ienes, e as importações aumentando 4,2% para 2,34 trilhões de ienes. Então, é aquela velha história. Você vê esses números, compensa manter relação com a China? Não. Porque a China, só a China está ganhando. Então você vê que quando os Estados Unidos ele perde, os Estados Unidos estava perdendo para o Japão, ele taxava o Japão, aí diminuía esse superávit, tá? E equilibrava a balança. O Japão já está 44 meses tomando na cabeça, sem fazer nada. Por isso que eu falo que a parte política, se não tiver um administrador, não tem o que fazer. O país só está afundando, está afundando. E 44 meses não são a bagatela de 2 anos, é muito mais. Então você vê que tem muitos anos que o Japão está tomando na cara. Parece mulher de malandro. E aprende? Não. Olha aí. Então eles preferem perder na parte de exportação, mas ficar lambendo o rabo de chinês querendo turista. É uma troca justa? Não. Isso é burrice. Mas, continuando aqui. O Japão ficou no vermelho pelo 10º mês consecutivo com a União Europeia, registrando um déficit comercial de 210,19 bilhões de ienes, com as exportações caindo 12,5% e importações diminuindo 5,4%. Então você vê que ele só ganhou com os Estados Unidos, porque com a China está perdendo, a União Europeia está perdendo. Tá? O Japão teve um superávit comercial de 360,52 bilhões de ienes com a Ásia. Esse parágrafo aqui não faz sentido, tá? Porque olha só.
O Japão teve um superávit comercial de 360,52 bilhões de ienes com a Ásia. Então, ele vendendo nos países da Ásia que ele teve superávit. Incluindo a China, permanecendo no azul pelo 10º mês consecutivo, com as exportações aumentando 8,9% e as importações caindo 0,2%. Só que no parágrafo anterior, né, você viu que ele estava falando que ele está perdendo em relação à China por 44 meses consecutivos. Como é que ele fala que aqui ele está ganhando da China por 10 meses consecutivos? Você vê que tem mentira? Você vê que faz sentido um negócio desse? Não faz sentido. Se eles tivessem colocado assim, que o Japão teve um superávit comercial em relação à Ásia, né, é uma coisa. Mas ele colocar assim, incluindo a China, não faz sentido, porque se ele está perdendo em relação à China há 44 meses, como é que ele está ganhando por 10 meses consecutivos em relação à China? Não faz sentido. Então você vê que tem muito. Numa parte ele fala que ele está ganhando, numa parte ele fala que ele está perdendo. Então você vê que tem mentira. Pô, tem uma mentirada do caramba nesse ponto. Então você vê que o relato. Mas no. Como é que se fala assim? No básico, você vê que o Japão está derretendo. Você vê que a União Europeia não está legal, com a China, que é o maior parceiro comercial, não está legal. Os Estados Unidos teve um ganho, teve um superávit, mas que agora vai diminuir com o Trump, com certeza. Tá? Você vê que com o sul, a parte da Ásia aqui, ele teve um ganho, só que essa parte da China ficou, como é que fala assim? Suspeito. Então, com essa parte suspeita, pode ser que esse ganho, dependendo em relação à Ásia também, pode ter um pouco de mentira. Então você vê que o negócio é esquisito, pô, pra caramba. Por isso que o dólar aqui no Japão está oscilando pra caramba. E hoje, tá, e parece que ia sair algum pronunciamento do Banco do Japão, do BOJ. Tá? Só que ainda não vi nada. Então, tá, como é que se fala assim? Tá no... Como é que se diz? Está no risco de ter um aumento na taxa de juros ou não. Eu ainda acho que pode ser que tenha. Tá? Porque o Eder estava especulando muito, né, no caso, em relação a essa taxa de juros. Como ele está especulando muito, pode ser que saia esse aumento. Se sair esse aumento, eu fico grato, porque aí eu acertei mais uma previsão minha, tá? Mas brincadeiras à parte, tá? Isso vai ajudar, dependendo, dar uma segurada no dólar, vai. Então vocês viram o que aconteceu no Brasil. Eles estão vendendo dólar para tentar segurar a taxa de câmbio, mas você vê que isso não segura por muito tempo. No Japão foi a mesma coisa. O Japão fazia intervenções e não estava segurando. Por isso que eles resolveram aumentar a taxa de juros, para segurar de vez. Para diminuir essa oscilação. Japonês, mas o que isso tem a ver? É aquela velha história de investimento. Você atrai investimentos para o local, você injeta dinheiro. Né? No caso, quando tem essas oscilações assim, investidores estão comprando dólar ou investidores estão comprando iene. E nisso já o próprio mercado se regula. Mas quando não tem essa transferência, igual que aconteceu no Brasil, depois que desse risco Brasil muito alto, o que aconteceu? Os investidores estão saindo do país. Investidores saindo do país, você já sabe o que acontece. Então por isso que o dólar está subindo, por causa desse risco. Muitos investidores não querem correr risco. Por que você acha que o IPCA, o Tesouro Direto, está com aqueles valores? Porque o risco Brasil está ficando muito alto. Então o prêmio em relação ao risco, ele tem que ser muito maior. Só que nisso, o governo japonês, o governo brasileiro, ele vai se endividando muito mais. Porque você vê que são IPCA, que é a parte de, como é que se fala assim, de inflação do Brasil,
mais 7 e tantos por cento. Então a pessoa, se a inflação no Brasil tiver 7%, mais 7%, ela vai ganhar 14% de rendimento. E dependendo, tem ações que estão pagando isso, não. Por isso que muita gente não entende o que é o IPCA, essa parte, de investimento de tesouro direto. Mas quem entende, dependendo, viu que está fazendo essa migração. Ou quem não entende, mas o corretor lá está auxiliando a pessoa, está falando, ó, você pode migrar. Vai te dar uma grana legal. Sem esquentar a cabeça. Então aquela pessoa que não quer ficar de olho no mercado, investir no tesouro direto agora é bacana, é bacana. Mas eu ainda acho que é muito melhor investir em renda variável agora. Porque como está derretendo as rendas variáveis, você vai pegar muita coisa com preço muito, como é que fala assim, descontado. Porque na hora que a Selic baixar, todos esses descontados eles vão valorizar num patamar muito alto. Aí chegar naquele momento, se a pessoa quiser vender, ela já ganhou com lucro, no caso assim, já ganhou lucro sobre os dividend yield, no caso a taxa de juros que ele está ganhando, mais o valor que ele vender das ações. Diferentemente do tesouro direto, que ele só vai ganhar com o rendimento. Se a pessoa não fizer marcação a mercado. Se ela fizer marcação ao mercado, ela vai ganhar uma grana mais rápido. Só que marcação ao mercado não é fácil de fazer e você vê que não é todo mundo que entende disso. Tanto que não entende disso que eles não falam quando falam de tesouro direto. Então marcação direto, marcação ao mercado, é um troço meio complicadinho. Tá? Então se você... já ia falar besteira aqui. Então você tem que tomar cuidado na forma que você vai investir. No Brasil agora está tendo muita oportunidade, muita. Tem oportunidade para tudo quanto é lado. Está faltando dinheiro para fazer investimento. Tá? Só que uma coisa eu falo para você. Se você for investir em dólar, não invista tudo de uma vez. Porque você vê que o dólar ele está oscilando muito. Então se você investe tudo hoje, se amanhã ele subir, você não tem dinheiro para fazer aporte. Então invista com parcimônia aos poucos. Tá? Se for fazer investimentos em dólar, aquela velha história que eu falei. Quem acompanha o canal e aproveitou aquele stablecoin do dólar que eu mostrei tempos atrás, hoje está dando risada até aqui. Né? Quem aproveitou aquela dica que eu dei naquela época. Mas é aquela velha história. É só um youtuberzinho que não sabe o que está falando. Olha aí. Quem aproveitou ganhou dinheiro, fez dinheiro com minha dica. Né? Mas de qualquer maneira, tá? Não estou aqui para isso. Estou aqui só para te mostrar as diferenças de mercado que dá para você ter oportunidades, para você fazer ganhos. Mas aí vai de cada um. Tá? Querer se sacrificar um pouco agora para você ter um ganho ali e ganhar muito mais, pô, pra caramba. Vale a pena, dependendo, vale muito a pena. Principalmente agora no Brasil que está tendo oportunidades para tudo quanto é lado. Eu só não gostei do CDI. O CDI eu tenho visto assim. Antigamente você conseguia encontrar CDI de 120%. Hoje você não encontra mais. Então, em fazer em CDI assim, vai para o tesouro direto, no caso renda fixa. Renda variável, você tem uma gama de coisa para você fazer. Tá? Dá para você fazer muita grana agora com renda variável, porque está dissolvendo. Aí vai de cada um. Né? Tempos atrás, o FII de infra estava pagando bem pra caramba. Tá? Quem tiver uma curiosidade aí, dá uma pesquisada no FII de infra que estava pagando bem pra caramba tempos atrás. Tá? Tava pagando muito melhor que os FIIs, né, normais. Então fica a dica aí também. Tá? Não é recomendação de compra. Tanto por isso que eu não gosto de mostrar código de... Como é que se fala assim? Código de ação de renda variável, esse tipo de coisa. Porque eu não gosto de fazer esse tipo de recomendação, tá, de compra. Eu indico a oportunidade, mas não é recomendado. Eu não recomendo. Tá? Sem a pessoa fazer um estudo ali de viabilidade para aquela empresa, para ver se vale a pena ou não. Tá certo? Não vai confiando em tudo que eu falo, hein?
Eu falo assim, você precisa estudar, fazer sua educação financeira para você ir aprendendo cada vez mais. Tá? Quanto mais você aprender, menos você vai ficar à mercê do que falam por aí. Porque você já tem noção do que fazer. Tá certo? Nossa, essa mudança de clima tá me matando. Então vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!